Olá, meus amigos de Nova Resende, estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa semanal no Toró de Parpite. Toró de Parpite, que é a minha gente boa da Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Como sempre, trazendo pessoas que têm participação importante na comunidade, pessoas que contribuem para o desenvolvimento, para o crescimento, para a concepção de novos valores, para as reformulações sociais, né? Para fazer com que a gente chegue às coisas mais modernas em todos os campos da atividade humana, né? Então a gente está sempre trazendo gente aqui que é da nossa comunidade e que tem contribuição para oferecer para a gente. Hoje a nossa convidada é a Juliana, doutora Juliana, advogada, família tradicionalíssima na nossa história, da base da nossa história, da família Lima, Juliana Lima, né? Uma advogada que está fazendo um trabalho muito importante na Comissão da Mulher da OAB aqui de Nova Resende. Juliana, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que é tão importante. Eu costumo dizer que é um assunto tão falado, né? Mas enquanto houver necessidade de ser falado sobre, é necessário que se fale mais. Infelizmente, o assédio sexual, a violência contra a mulher, não é um assunto e não é uma realidade só das grandes cidades, mas também na nossa região. Então, é necessário que nós tenhamos uma abertura maior para falar sobre o tema. Muito bem. Vocês já viram que a Juliana já falou especificamente, nós vamos falar aqui do assédio, da violência doméstica, de todos os tipos de assédio, assédio sexual, assédio moral, assédio econômico. Existem várias formas de imprimir postura de inferioridade para a mulher, para as crianças, para os filhos. Isso é uma série de problemas que nós vamos discutir aqui. Mas primeiro, Juliana, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar você. Você é Juliana Lima, quem é seu pai, sua mãe? Fala aí da família, as pessoas gostam de saber com quem que elas estão falando. Bom, meu nome é Juliana, né? Eu sou nascida e criada aqui em Nova Resende, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da nossa subseção. Eu sou filha do Júlio Lima e da Jane, neta da dona Ordália e do seu Jurandir. E tenho um prazer imenso aqui, né, como eu já disse, de estar falando desse assunto e para as pessoas tão queridas que é da nossa cidade. Muito bem. Já sabe quem que é a Juliana, né? Conhece o pai, a mãe, o vô, os Lima. Opa, começou outra vez? Estava desligado. Os Lima do Rio Claro? Começa de novo essa fala, Luiz. É lá dos Lima mesmo, né? Do Lima mesmo do Rio Claro. O Matheus é do Cafundó, aqui. Bom, gente, posso ir agora, Matheus? Pode. 1, 2, 3, gravando. Vocês viram aí, a Juliana já fez a apresentação dela, da onde ela vem, origem, Nova Resende raiz, pura, dos Lima, lá do Rio Claro. Então é com essa gente que a gente gosta de conversar. Ô Juliana, você formou aonde? Você estudou? Como é que é a sua história? Você estudou aqui na cidade, formou aqui, fez os cursos, depois foi estudar não sei aonde. Conta um pouco da sua história aí. Eu fiz o ensino fundamental aqui em Nova Resende, né, lá no Melo Viana, estudei no Caio Albuquerque, depois fiz curso técnico em Muzambinho, sou técnica em alimentos, e me formei na Unifeg, fiz curso de Direito na Unifeg. Hoje me especializo pela Escola Brasileira de Direito, no curso de Família e Sucessões. A tua especializada no direito é família? Família e Sucessões. Família e Sucessões. E sucessões é inventário, é isso? Exatamente. Ah, muito bem. Não sabia que tinha esse nome. Família e Sucessões é inventário. Ô, Juliana, vocês tomaram uma iniciativa muito importante, né? De você mais uma outra pessoa que você falou, não me desculpe, eu não lembro, você faz favor, registra aí, que foi muito importante você dar o nome de uma outra pessoa, o dia que nós gravamos a entrevista com vocês lá com o delegado, que eu acho que foi uma largada muito importante. Vocês abriram um canal e receberam informações. Esse volume de informações assustou vocês do ponto de vista, assustou, né, de ter ficado assustada, mas impactou vocês pela quantidade de pessoa que procurou, não é isso? Isso que aconteceu, não foi? Exatamente. Eu deixo até aqui o meu abraço para a Letícia. Isso, a Letícia Gomes, psicóloga, né, que ela super incentivou nesse projeto, deu uma ajuda muito importante, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, nós estamos tratando de forma muito direta com a violência psicológica e as consequências psicológicas que traz não só para a mulher, mas para a família dela, né? Então, a ideia foi mais ou menos assim:
a partir do relato da Mariana Ferrer, né, que foi algo que repercutiu muito na mídia nacional, eu, juntamente com a Letícia, deixamos caixas de mensagens nos nossos stories do Instagram, para que as mulheres contassem seus relatos, suas histórias de abuso sexual, violência sexual. E como você mesmo disse, nossa, teve muita repercussão. Nós não imaginávamos que Nova Resende tinham tantos casos. E o que nos deixou mais surpresa foi que as mulheres se sentiram à vontade de contar suas histórias. Muitas delas guardaram por tanto tempo isso, né? Era uma ferida, na verdade, que elas guardaram muito tempo. Então, depois disso, nós pensamos, poxa, não dá para deixar como está, né? Temos que fazer alguma coisa. Então, o Dr. Manuel, que é, nossa, um excelente profissional, que também sempre está à disposição para todas as causas, seja da OAB ou todas as causas sociais, nos deu um incentivo muito grande, né? E nos ajudou muito nessa causa. E mais mulheres continuaram nos procurando. É muito importante, eu acho, Juliana, o critério que vocês utilizaram. Primeiro, o da privacidade, está entendendo? Sim. Que as pessoas precisam ser protegidas, né? Isso é um aspecto muito importante. Você não acha isso muito importante? Com certeza. E eu acredito que esse seja um dos motivos maiores para que a maioria das mulheres não se abram. É o medo, porque na maioria das vezes o agressor é uma pessoa muito violenta. Então, saber que a mulher teve coragem de fazer a denúncia é algo que lhes causa medo, né? Às vezes, não só ela é ameaçada, mas os filhos e a família. Então, quer dizer, existe, a gente tem que entender e a gente precisa compreender, se eu estiver errado aqui, a Juliana me corrige, que a pessoa que está se expressando teve um canal de desabafo, de falar, entendeu? Que vai ajudá-la nessa questão, ajudá-la de forma inteligente, ajudar do ponto de vista legal, do ponto de vista psicológico, mas é muito importante que as pessoas façam uso disso, né? Entender que este processo é uma doença social, é isso, Juliana? Exatamente. É? Infelizmente, né? E como eu disse, às vezes nós temos a ideia de que é algo que atinge cidades fora, cidade grande, mas a hora que nós vimos que Nova Resende tinha esse número grande, né, como eu disse, é um problema sim que tem que ser enfrentado em loco. E até foi uma medida bacana do Dr. Manuel, porque assim, nós não temos a Delegacia da Mulher na nossa cidade, né? Porque hoje a Delegacia da Mulher em cidades maiores de 60 mil habitantes, que é obrigatório. E existe também a necessidade de ter um número elevado de boletins de ocorrência, denúncias nesse sentido, né? Então, a mulher que ela é vítima de violência sexual em Nova Resende, às vezes ela chega lá na delegacia de polícia e ela se sente um pouco constrangida. Exatamente, porque são só homens que atendem. Claro que todos com a técnica adequada, com todo cuidado, mas a mulher se sente um pouco constrangida por conta disso. Então, em conversa com o Dr. Manuel, ele também, né, propôs essa ideia de que toda mulher que chega agora na delegacia, primeiramente ele vai ligar para mim, vai ligar para Letícia e nós vamos atender, ter uma conversa prévia com essa mulher, acalmar ela, explicar ela, para depois ser feito o boletim. Uma proteção, né? Exatamente. Juliana, agora você está falando no que isso pode desaguar na Delegacia da Mulher, que é um avanço muito importante. É preciso compreender, isso é muito amplo. Essa questão que a Juliana está levantando aqui em Nova Resende, a Juliana e a Letícia, como é que chama a menina? Letícia Gomes. Letícia Gomes estão levantando, elas estão levantando uma bandeira, que é a bandeira irreversível do futuro. Nós já estamos atrasados nesse processo. A questão do direito da mulher, do respeito à mulher, entendeu? E todas as pessoas que são aviltadas, violentadas aí nesses processos, é uma coisa que nós temos que tomar conta agora. Então, nesse conceito, me ocorreu uma coisa agora. A gente podia começar de uma coisa mais simples, por exemplo, aqui agora é pitaco, tá? Agora é toró de parpite. Talvez seja tempo de convocar uma mulher para ser policial aqui, né? Pensar nisso primeiro, já seria um facilitador, né? Pensar nisso, né? Isso que você está falando é muito bacana, porque assim, ó, a Lei Maria da Penha, ela prevê o quê? Que a mulher vítima de violência doméstica seja atendida de preferência por outra mulher, né? Isso já é previsto em lei. Então, a nossa cidade ainda não tem essa realidade. Então, o que você disse é importante, sim, né, de alguma forma. Em outras cidades maiores, como eu disse,
delegadas, policiais, juízes de direito, são mulheres. Investigadoras. Né? Sim, com certeza. Então, eu acredito que essa facilitação da polícia também, essa abertura que ela nos dá, né, para ajudar através desse projeto, acredito que vai fazer com que as mulheres se sintam mais à vontade. Mas, sim, é algo que tem que ser pensado. A mulher ativa de uma forma mais ativa, né, na sociedade, no judiciário, na polícia, no administrativo. Eu acho muito importante o que vocês estão fazendo, mas muito importante. Preciso de mencionar isso no tempo. É um avanço, é um conceito inovador em Nova Resende. É claro que tem o laço da UAB, que é uma entidade super importante nacionalmente. A UAB é uma das bandeiras de sustentação da democracia nesse país. É uma entidade super importante e está sempre à frente do tempo com as demandas da defesa da sociedade. Então, por exemplo, essa questão que a Juliana levantou, da delegacia da mulher, é uma coisa muito importante. A gente vai caminhar para isso, né? Vai caminhar nesse ponto para que a mulher seja na delegacia, seja atendida por uma mulher, não que hoje tenha tido problema, é claro que tem o constrangimento, é claro que tem um grau de exposição que é difícil, você percebe? É muito ruim para a mulher, socialmente é muito ruim para a mulher essa história. Então, esta é uma coisa muito importante. Primeiro, a gente está tratando de um assunto muito sério que a Resende Web fica muito feliz em poder oferecer um canal de discussão para isso. Isso é um aspecto que é a nossa função social aqui. Outra coisa que eu queria perguntar para você, doutora Juliana, é o seguinte: às vezes as pessoas ficam com uma visão muito estreita da violência doméstica com apenas a violência sexual, mas a violência dentro de uma casa pode ser muito mais ampla. Existem vários tipos de violência, não é isso? Sim, com certeza, né? Como eu disse, a Lei Maria da Penha, ela é criada há pouco tempo. Se nós pensarmos aí nos avanços que a sociedade teve, foi uma lei que se retardou ao mesmo tempo, né? E foi necessário que houve um crime bárbaro que ela pudesse ter efetividade, ser construída. Infelizmente, no país, o direito funciona só assim, né? Às vezes é necessário que ocorra algo muito grave, que atinge diretamente a sociedade para que tenha uma lei que regule sobre. Mas a violência sexual, ela talvez é a mais falada, no momento está sendo muito falada por conta desse caso da Mariana, como eu já citei. Mas existe a violência psicológica, a violência moral, é diferente psicológica com moral, né? Também tem a violência patrimonial, que é uma violência muito pouco falada, né? E a gente costuma dizer que o agressor, ele não começa diretamente lá com o feminicídio. É devagar, né? É uma escala que ele atinge. É uma crescente. Exatamente. Começa com uma violência ali, um xingamento, né? Às vezes fala alguma coisa no sentido da aparência da mulher, alguma coisa que a constrange. Às vezes, assim, só o agressor e a mulher. Depois já começa em público. E as coisas vão crescendo, até vir uma agressão, né? Então, o que a gente acha importante que as mulheres saibam que o primeiro caso, o primeiro vestígio de violência já deve ser observado com muito cuidado, né? É isso que acontece na maioria das vezes, porque às vezes o homem, como eu disse, é um xingamento ou é uma palavra ofensiva e vai deixando, achando que aquilo é normal, né? E vai se agravando. Na maioria das vezes, até o homem chega bêbado em casa e agride, é a maior parte das vezes que acontece. E a mulher sempre fala, não, mas é porque tá bêbado, é porque eu dei motivo, né? E vai deixando, até chegar ao ponto mais grave, que é o feminicídio, né? Que tem acontecido em escala muito grande, né? Infelizmente tem. O que a Juliana está falando, a gente vê isso em muita situação, não adianta ficar procurando. A gente vê, vai numa festa, uma piadinha que faz contra a mulher, brinca, faz uma piada de mau gosto com os amigos, referindo a mulher, quer dizer, tem pequenas humilhações, constrangimentos, quer dizer, tudo isso aí é a construção de um processo que vai chegar na violência maior, que aí vai rompendo as barreiras do respeito, vai perdendo o respeito e vai fazendo isso aí. Juliana, doutora Juliana, um outro aspecto muito importante é a convivência dentro de casa. Como é que é a questão com os filhos, com filhas, entendeu? Esse é um problema muito grave, quer dizer que os filhos têm uma realidade dentro de casa muito triste, né? Como é conviver com isso? Né? Qual é a consequência? Então, dos relatos que nós recebemos,
na maioria das vezes, foram violências dentro do casamento e dentro do namoro. Então, são dentro de relações afetivas. Quando nós falamos de estupro, violência sexual, violência moral, nós pensamos em primeiro momento em alguém desconhecido, num terceiro, né? Mas não, acontecia dentro de casa mesmo. Muitas mulheres têm medo do divórcio, têm medo por conta, como vai ser meus filhos, vão ser criados, ainda existe essa mentalidade, sem o pai, algumas mulheres até dependem financeiramente do marido, então tem essa complicação grande de mentalidade ainda, porque por mais que se fale da inserção da mulher no mercado de trabalho, da independência feminina, ainda não é a total realidade, principalmente da nossa região, né? Mas é importante a mulher se atentar ao seguinte, que hoje o filho que presencia toda essa agressão pode ser posteriormente no futuro o futuro agressor. Então é um cultivo de agressores, é uma cadeia de agressores que vão se multiplicando. Então às vezes esse medo, esse receio da separação por conta dos filhos tem efeito reverso. E a filha também é uma tendência de entender que isso é normal e também pode virar uma vítima. Você tem essa leitura? Pode ser assim também? Com certeza. Quem pode explicar mais isso é a Letícia, né? Porque já é o campo psicológico, nós conversamos muito a respeito disso. E sim, porque a criança, ela está sendo formada, né? A mentalidade dela formada. E aquilo que você presencia todos os dias é dado como normal, né? Então, se ela vê o seu pai agredindo sua mãe todos os dias, se depois ela tem um namorado ou um marido que agride, na cabeça dela vai ser uma coisa normal. A imagem é que o homem é assim, né? Essa imagem, Exatamente. Os homens são assim, as mulheres são assim, né? Isso daí é um equívoco muito grande, né? Qual que você acha que é o papel da escola, a formação na escola disso? Você acha que hoje esse assunto tem sido tratado na escola? Porque eu acho que a escola ela tem que fornecer mais do que o conhecimento, ela tem que ajudar a formar pessoas, né? Sim. É algo complicado, porque é polêmico, né? Quando nós falamos da violência sexual, das cartilhas de educação sexual, é um assunto muito polêmico de ser tratado, mas eu acredito assim, até a violência, várias professoras, né, também recebemos relatos de que alunos chegam e falam que presenciaram violência em casa, ou através de desenho, né, muito comum que as crianças desenham, até mesmo na creche, alguma coisa que relate a violência sofrida. Então, assim, a partir do momento que as professoras verem alguma coisa nesse sentido, devem procurar orientação e ajuda, né? Já é uma alerta. Então, a escola, sim, tem papel principal, fundamental na formação do indivíduo. Eu costumo dizer que a nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro lar, a nossa primeira escola. Mas algumas famílias não têm estrutura suficiente para educar, para criar os filhos. Então a escola vem nesse papel secundário, né? E quando há crianças que, como eu disse, dão relatos nesse sentido, deverão as professoras buscar essa ajuda profissional, né? Ou o CRAS, também a OAB sempre se disponibiliza, conversar com a criança para ter maior abertura e a partir daí começar a mudar a mentalidade da criança nesse sentido. Mas de forma geral, é importante sim a explicação da violência dentro da grade curricular da escola. Eu acho super importante. Doutora Juliana, parece que na ouvidoria que vocês fizeram, vamos dizer assim, no que chegou para vocês, tem muita violência contra a criança também, né? O problema da criança é um dado Sim. assustador, né? Sim, também. Como nós já discutimos, né, agora há pouco, essa mentalidade de que a mulher é submissa, isso dentro do casamento, por exemplo, que o homem tem suas necessidades, muita mulher já ouviu isso, né? A gente até começou a comentar muito disso depois desse canal que nós abrimos. Tem as suas necessidades, ela é obrigada a suprir os desejos sexuais, e nisso acontece estupro dentro do casamento que a mulher não sabe. E esse estuprador, ele é um potencial agressor para os filhos, para as crianças, né? Então, é necessário se atentar a isso também. Em relação às crianças, como eu disse,
existe o Conselho Tutelar, o CRAS cuida da toda orientação, né? A OAB também se disponibiliza. Para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as despesas, os honorários de um advogado particular, a OAB hoje em dia conta também com a Defensoria Pública, né? Que é 100% gratuito o advogado. Em Nova Resende ainda não temos a Defensoria Pública, mas o advogado é nomeado pelo Estado, então deve ser buscada essa ajuda. Doutora Juliana, nessa pesquisa que vocês fizeram, vamos dizer, nessa escuta que vocês fizeram e receberam o retorno, dá para perceber quanto o tecido social, famílias disfuncionais tem em Nova Resende? Nós estamos com um volume considerável de famílias disfuncionais, isso retrata um pouco isso aí para vocês? Infelizmente. Como eu disse, foi um pouco assim assustador, porque a imagem que a gente tem de Nova Resende, né, são de famílias muito bem construídas, de famílias tradicionais, né, e quando nós falamos de violência aqui no nosso lugar, é algo que às vezes nós não conseguimos assimilar, né, mas sim, nós tivemos um grande número. Por isso, eu acredito que é tão importante nós continuarmos falando sobre o assunto, informando. E a mulher tem medo, né? É isso que acontece. Esse é um problema. É muito fácil. E é muito compreensível que ela tenha medo, né? Isso que a gente entender, né? Sim, é muito fácil eu chegar aqui e falar, não, você tem que denunciar, o certo é denunciar, fazer o boletim de ocorrência. Mas o medo dela eu vou chegar em casa, e aí, né? Por isso que hoje em dia tem as medidas protetivas. E por isso que é muito bom o acompanhamento de um profissional na área, né? Então, com a medida protetiva, a mulher tem que ter o distanciamento, né, do agressor. E se esse agressor, por acaso, descumprir essa medida, ele é preso em flagrante ou preso por prisão preventiva, né? Hoje também é importante lembrar dessas medidas que acontecem. A mulher tem direito à indenização por dano moral, né? E em casos de violência moral, né, contra a honra e também a física. E o agressor, ele é obrigado a pagar todas as despesas relacionadas a isso. Outra coisa que eu acho importante, muito importante, que as mulheres tenham ciência é que, em caso de agressão, procurar imediatamente a delegacia e fazer o exame de corpo de delitos. Por quê? No direito, quando você não tem provas suficientes ou não existem provas, o réu é absolvido, né? Então, como que eu vou provar uma agressão física, uma agressão sexual, se eu não tenho prova? E isso acontece muito, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Então, aconteceu a violência, direto no hospital, corpo de delitos, procura um profissional e procura a delegacia de polícia civil para ser implementada essa medida protetiva. É muito importante providenciar as provas, né? Sim. Entendeu? Muito importante. Por exemplo, a casa que tem agressão regular, é lógico, a gente não vai ensinar aqui, mas, por exemplo, se tiver uma câmera para filmar, isso aí é um fator, né? Pode ser um fator de constrangimento, mas também é um fator de registrar que existe, né? Precisa ter cuidado, né? Precisa proteger os filhos, né? Essa questão dos filhos me preocupa muito. Uma criança, um adolescente que convive num ambiente conflitado de pai, de mãe, de violência, de agressão, é muito difícil, né? Essas pessoas vão sofrer mais, né? Olha, é comprovado, né, em diversos estudos, que a criança que sofre ali com essa violência, ela tem maior propensão para o uso de drogas, se tornar alcoólatra, né, futuramente, e é claro também um agressor. Sobre essas medidas ainda que devem ser tomadas, eu sempre digo que é complicado quando está acontecendo a agressão. Antigamente, a mulher ela teria que representar e tudo, ir até a delegacia. Hoje é uma ação civil pública incondicionada, então é o Ministério Público que vai tomar toda a providência. O que eu aconselho? Converse com os vizinhos, né? Os vizinhos, alguém próximo. Quando vê alguma atitude suspeita, atividade suspeita na casa, liga no 180, faz uma denúncia anônima, né? E a polícia vai no local no momento. Porque para a mulher eu entendo que é difícil, na hora, meu Deus, como que eu vou ligar? O agressor pode fazer alguma coisa. Mas tem esse contato, né? É uma dica que eu dou, eu acredito que pode servir de alguma forma. Quer dizer,
A sociedade, o que a Juliana está dizendo com muita inteligência, é que a sociedade oferece mecanismo de proteção, né? A pessoa que está sendo vítima, se ela tiver colocando essa questão, tiver espaço para colocar, um vizinho pode ouvir na hora que está gritando, que está tendo briga, que tem alguma coisa, e fazer esse contato. Nós colocamos no ar aqui uma campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação das Magistradas Brasileiras, que era a questão do sinal que a gente falou, né? Que a pessoa está sofrendo violência, entra aqui, a cena mostra que ela entra num comércio, né? E ela vai no caixa e mostra para a moça do caixa que ela está com um batom vermelho na mão, é o sinal de que ela, entendeu? De que ela está sendo agredida, né? Quer dizer, eu acho que a sociedade vai criando mecanismos de ajudar nesse processo, né? O que vocês estão fazendo agora é um mecanismo de defesa das mulheres, né? Exatamente. E foi criado um mecanismo diante da necessidade, né? Diante a demanda, né? Exatamente. A solução veio da demanda. Sim. Doutora, mais alguma coisa que a senhora considera importante que nós não tratamos aqui, que nós, de formação machista, podemos ter passado batido em algum aspecto, entendeu? Eu acho que tem algum argumento, alguma coisa que é muito importante falar aqui, né? Porque a sociedade machista, ela é hipócrita para essa questão, né? Ela encobre isso aí, né? Então há um processo protetor do homem assustador, né? Então é uma tarefa difícil romper uma barreira histórica, né? Uma barreira muito sólida, né? Exatamente. Bom, como você acabou de dizer, né? É um processo de evolução histórica, os direitos conquistados pela mulher. Hoje em dia, nós temos essa maior abertura, liberdade, leis que protegem, mas não adianta nada se a mulher não buscar esse conhecimento, se a mulher não buscar essa ajuda. A rede social é muito importante, né? Com certeza, é a forma mais fácil. E como eu disse, meu Instagram está à disposição, da Letícia. Isso porque vocês podem entrar em contato conosco, né? Como o Luizinho já disse, é tudo em sigilo total. Nós não vamos de forma alguma expor o nome, expor o caso, mas nós vamos dar a orientação adequada, né? De que forma? De uma forma que proteja a vítima, porque nós também sabemos dessa dificuldade, desse medo e o perigo que é o agressor dentro da casa, né? Mas sim, você que sofreu violência doméstica, sofre, sabe de alguma amiga, alguém, não deixe passar. Porque como eu disse, não atinge só você, atinge sua família, seus filhos, né? As pessoas em redor. Então, eu acredito que essa mentalidade tem que ser implantada. Atinge a sociedade, né? Sim, com certeza. Com certeza. Uma outra questão. Por acaso, teve alguma queixa, uma queixa de homem, o contrário? O reverso, como estão dizendo? Teve? Sim, teve uma queixa. Né? Uma pergunta que já me fizeram várias vezes por que existe a Lei Maria da Penha? Por que não tem um João da Penha, um Zé da Penha? Chico da Penha. Exatamente. Por quê? Né? Porque lá na Constituição fala que homem e mulher são iguais, né? A igualdade de gênero e de direitos. Então, deveria ter também uma lei que regula. Só que o que acontece? Tem um princípio muito maior no direito que chama o princípio da equidade, que é tratar os desiguais de forma desigual. Nós sabemos que na teoria, homem e mulher são iguais, mas e na prática, será que é assim que acontece? De jeito nenhum. Pois é. Então, a Lei Maria da Penha veio para regular isso. Essa necessidade maior de proteção das mulheres. É a prática, é o que acontece mesmo no dia a dia. Então a gente teve um caso só, né? E foi um assédio sexual, na verdade. Não chegou a ser uma violência. Mas então, tá vendo? Existe, né? A sociedade é assim mesmo. Eu quero só concluir aqui para registrar com orgulho que eu tive a oportunidade de conhecer a Maria da Penha, ter trabalhado lá num programa especial lá, fizemos um documentário sobre a Maria da Penha lá no Ceará, foi muito interessante. Doutora, tá à vontade, nossos canais aí, nosso sinal está aberto para você colocar o encerramento da sua participação, agradecer a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, né, a abertura para falar sobre esse assunto. Como eu disse, você acabou de falar da Maria da Penha.
Se não fosse a coragem da Maria da Penha de denunciar, de ir atrás dos seus direitos. Ela foi várias vezes negada na justiça os direitos dela, mas ela enfrentou, ela buscou ajuda. E uma mulher simples, hein? Exatamente. E isso que é importante dizer, porque sozinha é muito difícil. Procura ajuda, busca orientação, procura ajuda dos familiares, talvez de alguém mais próximo, né? Mas não deixe passar, porque você deixando passar essa agressão, isso que você está sofrendo, outras mulheres também são influenciadas. Como eu disse, o número de ocorrências, boletins, eles fazem com que, e denúncias, que a sociedade tome alguma iniciativa. A estatística é muito importante. Sim. Então, a partir do momento que nós temos essa estatística, nós podemos realmente ter efetividade de medidas para a cidade. Então, é muito importante isso. Eu quero dizer para vocês que essa entrevista foi feita aqui no estúdio da Resende Web, entendeu? Eu estou aproximadamente a 10 metros da doutora Juliana Lima. O Matheus está aproximadamente 6 metros de mim, 4 metros da doutora Juliana, e os meninos lá da área técnica estão lá no fundo, aproximadamente a 10, 15 metros da gente. Então a gente está respeitando todas as normas, todas as determinações da prevenção e combate ao Covid. Estamos cumprindo as regras. Todo mundo estava de máscara aqui, então por isso nós estamos dessa forma. Agora eu quero concluir, doutora Juliana, dizendo que a gente ofereceu, que vocês estão oferecendo, vocês estão estendendo a mão para as mulheres que precisam de ajuda. É uma coisa muito importante. Se aquilo que eu falei agora há pouco tem sentido com esta coisa, e principalmente a questão da colher de pau. Se a senhora concorda que esse negócio está errado? De forma alguma. Eu acredito que é papel nosso, né, de sociedade, de ser humano, é ajudar naquilo que o outro precisa. Então, é uma colaboração total da sociedade, para que a gente possa, de certa forma, não dizimir totalmente, mas em alguma porcentagem essa violência. Não podemos abdicar nem do bom senso e nem da inteligência. Fazer isso com inteligência, com cuidado, para que a pessoa que está sofrendo não seja ainda mais exposta. É isso que estamos propondo aqui. Muito obrigado, doutora Juliana, pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer. Estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite. Eu acho que uma conversa muito boa, aprendemos muito, tivemos uma aula aqui de direito, uma aula de cidadania, uma aula de civilidade. A gente precisa aprender, melhorar o tempo todo, melhorar o mundo. Para piorar tem gente demais da conta. São coisas dessas formas, são propostas dessa ordem que ajudam a melhorar o mundo, tá bom? Muito obrigado, até semana que vem aqui no Toró de Parpite com mais uma conversa boa para vocês. Obrigado a vocês que têm paciência de acompanhar a gente. E vamos encerrar aqui como a gente sempre encerra aqui esse programa para a Vila dos Cafezais. Viva Nova Resende! Viva aí, doutora Juliana! Viva Nova Resende! Viva! Muito obrigado! Resende Web TV, cada vez mais perto de você.